Olá pessoal, tudo bem? Você chegou nos 50 e percebeu que está mais difícil emagrecer ou então ganhar massa muscular? Pois é, isso é fato. O metabolismo cai muito após os 50 anos de idade e com isso muitas pessoas começam a engordar, fica com as pernas ali mais emagrecidas, com a cintura abdominal mais aumentada. Você pode se sentir mais fadigado, mais indisposto. E tudo isso tem a ver com a perda de massa muscular que acontece nessa fase da vida. Nesse vídeo eu vou te mostrar que ganhar massa muscular não tem segredo. Não é um bicho de 7 cabeças, mesmo após os 50 anos de idade. Vou mostrar como você vai ganhar massa muscular e como aumentar o seu metabolismo para melhorar o seu desempenho em todas as áreas da sua vida. Então fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Esse vídeo tá demais, pessoal. Quantos de vocês me pediram para falar desse assunto? E isso eu vejo no consultório com frequência. Pacientes que se queixam de não ter massa muscular, de ter dificuldade de fazer atividades básicas por se sentirem ali cansados, fadigados. E pior, muitos se queixam de engordar a cada ano que passa. Por que será que isso acontece? Com o passar dos anos e principalmente depois dos 50 anos de idade, a gente tem uma tendência de perder massa magra. Então a gente perde osso, a gente perde músculo. A única coisa que é fácil ganhar é gordura, né, após os 50 anos de idade. Só que isso acaba trazendo consequências. Eu, você, né, a gente precisa ter massa muscular para a gente ter saúde, para a gente se sentir bem. E à medida que você envelhece, é natural que ocorra essa perda de massa magra. É o que a gente chama de sarcopenia. Você pode começar a se sentir ali fadigado, ter menos força para fazer coisas básicas, como erguer uma cadeira, arrastar um móvel, caminhar um pouco mais de uma viagem. A mobilidade reduz e você já não consegue andar tão rápido. Você começa a se cansar para subir uma escada, por exemplo. Você começa a tropeçar mais fácil ali nas calçadas. Você tem mais risco, inclusive, de cair e fraturar algum osso. Quando a gente tem menos músculo, a gente acaba tendo um metabolismo mais lento. Aí você come as mesmas calorias que sempre comeu, mas acaba engordando a cada dia que passa. As mulheres, depois da menopausa, se queixam muito disso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar a sua massa magra. Você tem que aumentar o teu metabolismo basal. Tem que ganhar músculo, perder gordura. Tudo isso parece difícil, né? Mas não é não. Se você fizer tudo isso que eu vou falar agora, tenho certeza que a tua massa muscular vai aumentar ali gradualmente. Mas antes, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Pessoal, são 2 vídeos toda semana, assuntos relacionados ao coração. Depois não esquece de compartilhar esse vídeo. Compartilha aí, né? Com teu amigo, com teu pai, com tua mãe que tem mais de 50 anos aí, para ele poder ver esse vídeo que é muito importante. Mas vamos lá? Se você seguir essas dicas que vem agora, você vai começar a desfrutar de uma melhor qualidade de vida e vai conseguir manter a sua independência funcional. Ou seja, quando você tiver 60, 70, 80 anos, não vai ficar dependendo do filho, do neto para te ajudar a fazer as coisas básicas do dia a dia. Ah, doutor, mas a questão da estética? Fica tranquilo que teu corpo também vai ficar mais bonito, se é isso que você quer. Mas eu penso aí. Penso que se você é diabético, hipertenso, dislipidêmico, obeso, os riscos de complicações dessas comorbidades, elas vão reduzir drasticamente. E aí, o que você precisa fazer para começar? Primeiro, é importante ter uma dieta equilibrada, com proteína suficiente na tua alimentação. Se você não ingere proteínas suficientes, você vai acabar perdendo massa muscular. O ideal é sempre, lógico, ter um acompanhamento, seja com um nutricionista ou nutrólogo. Eles conseguem fazer um balanço melhor e colocar a quantidade ideal de proteína, carboidrato, fibra, gordura na sua dieta. Em quais alimentos pode ter grandes quantidades ali de proteína? Você pode comer frango, por exemplo, carne bovina magra, como o patinho, o acém, o lagarto. Eu gosto de comer peixe, né? Principalmente aqueles ricos em gordura, como o ômega 3, né? Que é o salmão e o atum. Você pode acrescentar a tilápia, por exemplo, que é um peixe mais barato. A gente encontra alto teor de proteína nos ovos, principalmente nas claras do ovo.
no queijo cottage, no iogurte. E não é só nas proteínas animais que encontramos bastante proteína. Você pode comer feijão preto, grão de bico, ervilha, tofu, amêndoas, semente de girassol, quinoa, arroz integral e por aí vai, pessoal. É uma variedade, então, de alimentos que você pode consumir. A quantidade de proteína que você tem que colocar no seu prato depende de pessoa para pessoa. Depende do metabolismo, o metabolismo basal, do peso corporal da pessoa e do objetivo. Um fisiculturista, por exemplo, precisa de muito mais proteína do que eu preciso, por exemplo. Deixa eu bater no microfone. Ah, doutor, mas eu como bem e não estou conseguindo bater a meta de proteínas. Aí vem a segunda dica. Algumas pessoas realmente não conseguem bater a meta, a quantidade de proteínas no dia. Nesses casos, e claro, somente após a avaliação de um profissional, profissional da saúde, pode ser prescrito algum suplemento proteico. No geral, eles vão ser usados somente no auxílio para o ganho da massa muscular. Eles acabam sendo usados porque possuem um índice elevado ali de proteína na composição e servem então para complementar a dieta, ou seja, suprir as necessidades que a gente não consegue alcançar na alimentação. Os suplementos, como eu já falo sempre, não são milagrosos, hein? Vai adiantar você comer só salada e tomar lá um scoop de whey protein. Provável que isso não vai conseguir suprir toda a necessidade de proteína do seu corpo. Se você tem problemas renais, você precisa falar com o teu médico antes de começar a usar suplementação de proteína, porque eles podem sobrecarregar os rins. Existe o whey protein, proteína de ervilha, até proteína de arroz, sabe disso? Quem é intolerante, por exemplo, ao leite, pode usar proteínas vindas de vegetais. Como eu falei, ervilha, do arroz. Só para lembrar, primeiro você precisa ter uma dieta equilibrada e rica em proteínas. E se você não alcançar as metas de proteína, talvez seja interessante, importante aí, suplementar com alguma proteína em pó. E a terceira dica, e não menos importante, é fazer exercício físico. Lembrando que se você tem 50 anos de idade, você precisa passar antes pelo cardiologista para ver se está tudo bem, para iniciar a prática de exercício físico e fazer ajuste ali das medicações se necessário. É super importante fazer o treinamento de força. Além de ajudar no sistema cardiovascular, o treino de resistência pode te ajudar a ganhar massa muscular. Então o ideal é fazer musculação, ou um crossfit, ou funcional com algum tipo de carga. Isso pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Isso é um mínimo, hein, pessoal? Quando você faz exercícios envolvendo ali os grandes grupos musculares, quadríceps, peitoral, dorsal, você melhora a tua força e a tua resistência. Então, para você poder se movimentar bem, subir escada sem problema, quando tiver 70, 80 anos, você precisa começar a fazer ali agachamento, por exemplo, agora. Você precisa fazer levantamento de peso e flexão. Quem aí, por exemplo, faz agachamento? Quem aí consegue fazer uma flexão? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você estiver fazendo algum tipo de exercício, agachamento, flexão, me marca lá no Instagram, no dr.iano, eu vou fazer questão de te repostar lá. Mas outra coisa importante, aumenta progressivamente a carga. Chega de preguiça, pessoal. Para de ficar indo na academia, levantando o mesmo pezinho lá que você levanta há 3 anos. Aumenta a carga, aumenta a intensidade dos exercícios. Se desafia mesmo. Desafia os seus músculos. Só assim eles vão crescer. Seus músculos têm que se sentir ali incomodados. Mais uma vez, se você tem um professor ou um personal, lógico, vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais produtivo. Tem gente que fala assim, nossa, meus músculos não crescem. Claro, você fica ali pegando 2 quilos ali há 5 anos, não vai crescer mesmo. Você pode também fazer exercícios que usam o teu próprio peso corporal. Então dá para fazer flexões, mais uma vez agachamento, prancha ali para melhorar a estabilidade e a força funcional. É importantíssimo ter força também no abdômen, nos glúteos, para evitar desequilíbrios, quedas, própria dor nas costas, Quem tem mais massa magra tem um metabolismo ali mais acelerado e mais chance então de perder peso ou de não ganhar peso. Olha aí quanta coisa, quanto benefício o exercício. Mas quarta dica é se hidratar, beber bastante água. Essa também é crucial para manter a saúde muscular e seu desempenho melhora durante o exercício. Então beba água, líquidos durante todo o dia. Também acho importante você levar para o treino uma garrafa com água ali para você ir bebendo nas pausas de cada exercício. E minha quinta dica é você descansar. Então é muito importante deixar os músculos descansarem. Eles precisam também se recuperar. Quando eles descansam, as células se reparam, as células crescem. Então deixa um dia na semana para se recuperar. Você pode mesmo não fazer nada ou fazer uma caminhada ali mais leve para oxigenar melhor as células do seu músculo.
isso pode ser um descanso ativo, né? Não precisa ser necessariamente passivo. E acho muito importante e sempre falo isso nos meus vídeos. Você precisa ter um sono de qualidade. Então prioriza o teu sono, dorme bem, arruma um colchão bom, um travesseiro ali que você acomode bem, né? Que fique bem acomodado aqui no teu pescoço. Vai ajudar você a ter um sono reparador. O GH, que é o hormônio do crescimento, é liberado, por exemplo, durante o sono profundo. E ele ajuda também na recuperação do músculo. Mas olha aí quantos fatores juntos você precisa para poder ganhar massa muscular. E não é difícil fazer tudo isso. Você tem que ter disciplina, você precisa ter o hábito. E mais uma vez, antes de iniciar qualquer programa de treinamento, principalmente se for mais intenso, consulte o seu cardiologista. Inclusive, sabia que a Clínica Iana está aqui em Indaiatuba, né, pessoal? Você de Indaiatuba, São Paulo, Campinas, Sorocaba, toda essa região, pode se consultar comigo via presencial aqui em Indaiatuba. A gente faz teste ergométrico, holter, mapa, avaliação de marca-passo, análise da onda de pulso, polissonografia. Depois eu vou deixar o link do agendamento na descrição. Mais uma vez, pessoal, consistência é fundamental. Ganhar massa muscular leva tempo, principalmente após os 50 anos de idade. Procure então um nutricionista, um professor de educação física para te auxiliar. Com a ajuda desses profissionais, pode ser mais fácil ganhar massa, mais fácil perder peso, caso esse seja o teu objetivo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, não esquece de dar o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, assim a gente ajuda a salvar o mundo. Tá ok, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.